Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa sétima aula do nosso curso de Conhecimentos Bancários para Concursos Públicos e nesta feita específico para o concurso do Banco do Brasil. Nós já vimos sobre a estrutura do sistema financeiro nacional, nós já vimos o conceito de instituição bancária e não bancária, nós já vimos agentes especiais e agora vamos falar sobre os demais integrantes do sistema financeiro, que são instituições operadoras e que são instituições bancárias, ou seja, elas podem captar depósito à vista. Se você não entende muito o que é isso, não está entendendo, dê uma voltinha aqui nas aulas anteriores para poder entender exatamente o que significa esse conceito de instituições bancárias, ou em outras palavras, aquelas que podem captar depósito à vista. Ok? Então vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo para demais amigos, demais pessoas que queiram passar em concurso público. E se você não estiver compreendendo alguma coisa até aqui, ou tiver alguma dúvida, alguma crítica ou sugestão, coloque aqui embaixo nos comentários, tá? Queremos saber, queremos melhorar. Tá ok? Então vamos lá. Nós vamos começar a aula de hoje falando sobre bancos comerciais. O que é isso? Vamos lá. Bancos comerciais. Entendamos. Vamos aqui para uma rápida definição. São instituições financeiras, públicas ou privadas, cujo principal objetivo, galera, é disponibilizar recursos financeiros a empresas e pessoas físicas em geral, tendo como principal fonte de recursos depósito à vista. Né? Nós já falamos sobre isso aqui na aula anterior. Podendo receber depósito a prazo também. Então, um conceito bem simples, né? O que é o banco comercial? Aquele banco que vai emprestar dinheiro para pessoas físicas e empresas. E que esses valores emprestados, eles serão oriundos da captação que esses bancos comerciais fazem, através do depósito à vista, que é a boa e velha conta corrente. Ou de depósito a prazo, que de uma forma mais simples é a poupança, ou o CDB, ou algum outro investimento de renda fixa. Ok? E aí, outra característica importante dessas instituições comerciais que nós precisamos entender e que vai cair na sua prova é que os bancos comerciais, eles precisam ser constituídos sob a forma de SA, ok? E as operações que esses bancos comerciais realizam, no geral, são operações de curto e médio prazo. Então é comum, nas provas de concurso, nós vamos ver algumas questões aqui, que pedem essas características dos bancos comerciais e você vai responder sobre os bancos comerciais, que são instituições que têm foco no empréstimo de recursos de curto e médio prazo, ok? E que são constituídos sob a forma de SA. No nome tem que ter a expressão SA, que significa sociedade anônima, que são empresas que têm o capital aberto, que têm ações negociadas em bolsa de valores. Mais à frente teremos uma aula de mercado de capitais e a gente vai entender como é que isso funciona. E uma outra característica importante de uma instituição financeira, senhores e senhoras, é que deve obrigatoriamente ter no nome social da empresa a expressão banco. Então veja bem, você conhece aqui esses logotipos que estão aqui, né? Temos aqui, ó, o Itaú Unibanco SA, temos aqui o Banco Santander SA, temos aqui o Banco do Bradesco SA e o local onde você vai trabalhar. Em breve, eu tenho fé nisso, Banco do Brasil SA, ok? Então notem aí que tem em comum a expressão SA, Sociedade Anônima, e a expressão banco, beleza? Dando continuidade aqui no assunto de bancos comerciais, e aqui surge outro conhecimento que você precisa ter para prova de concurso de conhecimentos bancários. As instituições financeiras ou as instituições operadoras aí do sistema financeiro nacional, elas possuem três tipos de operações: ativas, passivas e acessórias. O que são operações passivas? Operações passivas, senhoras, é basicamente aquele tipo de operação que vai entrar dinheiro no caixa para que o banco possa emprestar. Veja bem, os bancos eles trabalham com a intermediação financeira, vimos isso na primeira aula, né? Eles pegam recursos dos agentes superavitários, aqueles que estão sobrando dinheiro, e empresta para os que estão deficitários, os que estão precisando de dinheiro. Então, veja bem, é mais ou menos como se o dono do banco, né, no caso dos bancos privados, ele não fosse emprestar o dinheiro dele. Ele empresta o dinheiro de quem?
o seu dinheiro que você depositou no banco lá, na poupança, na renda fixa ou até mesmo na conta corrente de alguma forma. Ele empresta para quem está precisando a um juro muito caro. Ok? Então, esse ato de capital recurso é o que nós chamamos de operação passiva. Beleza? E o que são as operações ativas do banco? São as operações de saída de recurso, são as atividades fins do banco propriamente dita, que é o fato de emprestar o dinheiro. Ele vai emprestar para alguém, vai estar saindo recurso. É a forma como ele vai conseguir obter o seu lucro, é a razão pelo qual ele existe, emprestar dinheiro. Essa é a operação ativa de um banco, ok? E operações acessórias, que são basicamente tudo aquilo que o banco faz, que presta serviço e obtém um recurso por isso, cobra algum dinheiro por isso, mas que não necessariamente é a sua atividade principal, ok? Então vamos lá. Em relação aos bancos comerciais, quais são aí as operações passivas? Temos aqui a principal delas, que nós falamos aqui, que é o depósito à vista, hein? Que é o depósito feito em conta corrente, que é o que caracteriza o banco comercial como uma instituição bancária. E outras operações ativas, está aqui a captação de depósito a prazo, CDB, RDC, letra financeira, LCA, letra de crédito agronegócio, recursos de instituições oficiais e recursos externos. Só um detalhe interessante, senhores, nós vamos ver em próximas aulas todos esses itens aqui detalhadamente, tá? Quando estivermos falando de produtos bancários ou de produtos de investimento, nós vamos detalhar tudo o que é isso aqui. Letra financeira, LCA, LCI, CDB e por aí vai. Mas saiba que essas são as operações passivas de um banco comercial. É a forma pelo qual ele é, deixa entrar no seu caixa dinheiro, ele capta dinheiro para poder emprestar para alguém, ok? E as operações passivas dos bancos, as operações ativas, na verdade, operações ativas, como é que ela vai ganhar dinheiro com esse dinheiro que entrou? As operações ativas do banco são as operações de crédito em geral, empréstimos em geral, financiamento, e do banco comercial, lembrando, empréstimos esse de curto e médio prazo. Eu já adianto aqui que as operações de longo prazo, elas estarão em cargo dos bancos de desenvolvimento ou dos bancos de investimento e até mesmo de algumas agências de fomento. Mais para frente a gente vai tratar desses assuntos. Abertura de crédito simples em conta corrente, que é o famoso cheque especial ou limite, e operações de crédito rural. Essas aqui são as operações ativas dos bancos comerciais. E as operações acessórias? Aquelas outras atividades que o banco faz que coloca dinheiro no caixa dele. Operações de câmbio. Quando você ouvir falar em operação de câmbio, nada mais é do que a compra e venda de moeda estrangeira. Cobrança bancária, que é o boleto. O banco emite o boleto para uma empresa, uma determinada empresa quer receber o pagamento de seu cliente e emite um boleto para ele. Esse boleto vai ser emitido por um banco e, obviamente, o banco cobra aí por esse serviço. E demais cobranças bancárias, como por exemplo, os pacotes. Nossa, que letra horrível, né, galera? Os famosos pacotes de serviços, ou a chamada tarifa de manutenção de conta, aquela tarifa, aquela taxa que ninguém quer pagar. Então, são operações acessórias que os bancos prestam. São formas acessórias de entrar recurso nos caixas dos bancos, ok? Então, essa aí foi os bancos comerciais. E cooperativa de crédito? O que é isso? É também uma instituição bancária ou instituição monetária. Ela pode captar dinheiro à vista. Então vejamos agora aí algumas características desse tipo de instituição, cooperativa de crédito. Bom, o que é isso? O que são cooperativas de crédito? Imagine o seguinte: são instituições financeiras, ok? Constituídas por uma associação de agentes, que podem ser funcionários de uma mesma empresa ou conjunto de empresas, profissionais de determinado ramo de atividade ou um grupo de empresários. Cooperativa de crédito, galera, nada mais é do que a reunião de pessoas de um mesmo segmento que se unem formando uma associação civil, uma cooperativa, com o objetivo de prestar serviços financeiros entre eles. E aí nós temos alguns exemplos. Os exemplos mais comuns trata-se de produtores rurais. Imagine aí uma zona rural de uma cidade, determinados produtores rurais se unem
e tem que ter no mínimo 20 pessoas, e funda uma cooperativa de crédito, onde eles vão colocar recursos ali, vão depositar recursos ali, e logicamente, se eles colocam recursos no banco, é operação passiva, mesmo sendo uma cooperativa de crédito, eles vão receber uma remuneração por isso, e ah, a cooperativa vai pegar esses recursos e vai administrar da seguinte forma: emprestando para outros produtores que estejam talvez com recursos faltando, precisando de recursos, ok? Então, a cooperativa de crédito é basicamente isso. Essa união, essa associação de agentes, de pessoas da mesma finalidade, do mesmo segmento, que vão se unir nesse sentido, tá? A principal função da cooperativa de crédito é a prestação de serviços financeiros. E grave isso, exclusivamente para esse determinado grupo de associados. E outra coisa que você precisa entender, a cooperativa de crédito, ela não possui fins lucrativos. Até porque, vejam bem, nós vamos entender que seja aí uma reunião de amigos e que vão se juntar para essa finalidade, né? Eu não vou cobrar um juro muito alto desses meus outros amigos ali. E a finalidade de uma cooperativa de crédito é também fugir dos juros altos que os bancos cobram. É uma alternativa de obter crédito, de obter serviços financeiros com um custo menor do que aquele que os bancos tradicionais cobram. Beleza? Ok. Então, assim podemos dizer que os indivíduos cooperados são os clientes, ao mesmo tempo, proprietários da cooperativa. Né? Tá aí uma outra diferença de um banco tradicional. Qual é a diferença da cooperativa de crédito para um banco tradicional, além de não ter a finalidade de lucro? É que os próprios clientes são os donos dessa cooperativa de crédito. Ok, o que mais? As cooperativas de crédito oferecem os mesmos produtos e serviços ofertados pelos bancos, em geral, e podem receber depósito à vista, por isso que são instituições bancárias. E a prazo, mas repetindo, somente de seus associados. Bom, como elas não possuem finalidade lucrativa, elas fazem empréstimos e financiamentos com juros menores. Então, por isso que é interessante, ok? O que mais que a gente pode falar sobre as cooperativas de crédito? Bom, no artigo 6º da lei número 5.764 de 71, traz essa classificação das 3 modalidades de cooperativa de crédito. E muita atenção aqui, porque isso pode ser cobrado no seu concurso. Vamos lá. A primeira modalidade são as cooperativas singulares. O que são cooperativas singulares? São aquelas constituídas pelo número mínimo de 20 pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas, ou ainda aquelas sem fins lucrativos. Ou seja, as cooperativas singulares são aquelas primárias, digamos assim, né? Quando tem essa reunião aí das 20 pessoas, dos 20 produtores rurais ali, por exemplo, que se reuniram para montar a cooperativa de crédito. Essa é uma cooperativa singular. É comum também ver cooperativas de médicos ou cooperativas de profissionais de determinados segmentos, tá? E aqui eu destaco esse ponto aqui, chama a atenção de vocês para essa seguinte observação. Aqui fala em 20 pessoas físicas, mas excepcionalmente, galera, pode ter também empresa jurídica, desde que seja da mesma finalidade. Vamos voltar aqui ao exemplo dos produtores rurais. É o exemplo que eu dou em sala de aula. Imagine que 20 produtores rurais, 19 produtores rurais se unam para montar a cooperativa de crédito. Está faltando um, tem que ter 20 elementos ali. Então eles podem convidar uma empresa, uma pessoa jurídica, mas que seja também do setor agropecuário, para compor ali com eles essa cooperativa de crédito. Ok? Então, nessa formação mais básica, esse aí é o conceito de cooperativa de crédito singular. Ok? E a segunda modalidade aqui, cooperativas centrais ou federações de cooperativas. O que é isso? Eu já sei o que é a cooperativa singular. O que vai ser a cooperativa central ou a federação de cooperativa? Vai ser a constituição ou vai ser a reunião de, no mínimo, três cooperativas singulares. Então, 3 cooperativas singulares formam aí uma cooperativa central ou uma federação de cooperativas, tá? E terceira e última modalidade, nós já temos aqui 2 conceitos, cooperativas singulares e cooperativas centrais, ou federação de cooperativas. A terceira modalidade, o terceiro conceito que a gente precisa entender sobre isso, são as confederações de cooperativas, que o que são confederações? É uma reunião de federações. Então, nesse caso aqui, vai ser necessário que haja aí, pelo menos,
3 federações vão formar uma confederação, ok? Vamos ver aqui uma imagem que ilustra melhor essa relação entre essas 3 modalidades. Acompanhe aqui, ó. Então, olha só, temos aqui as cooperativas de crédito singulares, que são constituídas por no mínimo 20 pessoas físicas ou 20 elementos, podendo admitir pessoa jurídica da mesma finalidade. 3 cooperativas singulares vão formar as cooperativas centrais. E 3 cooperativas centrais ou federação de cooperativas vão formar a confederação de cooperativas. Ok? Belezinha? Isso aqui pode cair na prova. Muita atenção, porque é uma forte candidata. Principalmente nessa exceção aqui de podendo ter PJ constituindo a cooperativa singular. Tá? As bancas gostam de trabalhar em cima da exceção. Muito bem. Ainda sobre cooperativas de crédito, galera, vamos ver aqui as operações passivas e as operações ativas de uma cooperativa de crédito. Operações passivas, que nós já vimos esse conceito anteriormente, é o que as instituições fazem para captar recursos para emprestar. E no caso das cooperativas de crédito, elas fazem essa captação pelo depósito à vista, que é em conta corrente, depósito a prazo, que aí vai ser, no caso, o RDC, tá? RDC, isso só para cooperativa. O que é RDC? Recibo de Depósito Cooperativo. É um título de renda fixa. É uma forma em que alguém vai depositar um dinheiro na cooperativa de crédito e vai deixar ele por um tempo e vai ter um rendimento melhor do que o da poupança, no geral. As cooperativas de crédito também podem captar através de depósito a prazo, porém sem emissão de certificado. Outra forma de captação passiva, ou de operação passiva, é a LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, que é também um título de renda fixa, onde a aplicação desse recurso vai ser específica para o agronegócio. E é interessante dizer que, no caso da LCA, é um tipo de investimento que não tem incidência de imposto de renda. Mas vamos falar isso aí mais adiante, ok? Repasses de instituições financeiras nacionais ou estrangeiras, inclusive por meio de depósitos interfinanceiros. Depósitos interfinanceiros são também operações entre bancos. Essa cooperativa ela pode se financiar a partir de outro banco, por um outro banco, né? Ou também por recursos oriundos de fundos oficiais. Algumas cooperativas de crédito possuem convênios com alguns governos que emprestam, né, algum recurso ali para fomentar, por exemplo, o desenvolvimento de determinada região, o desenvolvimento da agricultura, da pecuária de determinada região onde a cooperativa atua. Então, é uma forma também de operação passiva da cooperativa de crédito, ok? Muito bem. E as operações ativas. Quais são as operações ativas de uma cooperativa de crédito? Crédito em geral e crédito rural. Para quem? Para os seus associados exclusivamente, beleza? E também as cooperativas de crédito têm as operações acessórias, que se resume a cobrança, custódia de recebimento de pagamento por conta de terceiros, a pessoas físicas, entidades de qualquer natureza, inclusive as pertencentes aos poderes públicos das esferas federal, estadual, municipal e suas respectivas autarquias e empresas. Outra forma de uma operação acessória, colocação de produtos e serviços oferecidos pelos bancos cooperativos, inclusive relativos a operações de câmbio, bem como por demais entidades controladas por instituições integrantes do sistema cooperativo a que pertença, em nome e por conta de entidades contratantes, observada a regulamentação específica. Ou seja, aqui a gente já percebe uma relação de cooperativas de crédito com bancos cooperativos, conceito que a gente vai ver logo aqui na frente, logo em seguida. Como as cooperativas de crédito possuem uma quantidade de serviços até limitada quando se compara com um banco tradicional, ela pode, de alguma forma, fazer uma parceria com o banco cooperativo e oferecer os serviços desse banco cooperativo aos seus associados. Ok? E a gente vai ver que um banco cooperativo ele é um pouco mais complexo, mais amplo do que uma cooperativa de crédito. Vejamos já já. E o que mais? O que as cooperativas de crédito fazem de forma acessória? Distribuição de cotas ou fundos de investimento, administrados por uma instituição autorizada, observada a regulamentação aplicável editada pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Ou seja, a cooperativa de crédito, em parceria aí com uma instituição aprovada, regulamentada pela CVM, pode oferecer cotas de investimento, ou seja,
um tipo de produto em que os cooperados poderão aplicar os seus recursos, que não necessariamente é da cooperativa, mas ela oferece aos seus membros com base em uma cooperação com uma empresa, uma instituição ligada ou regulamentada pela CVM. Beleza? Algum banco de investimento, alguma sociedade distribuidora de títulos e valores imobiliários e por aí vai. Também é possível que ofereça esse tipo de serviço na cooperativa de crédito. Bancos comerciais cooperativos. Acabamos de tratar das cooperativas de crédito, agora vamos ver aqui sobre os bancos comerciais cooperativos. O que é isso? É a resolução do Banco Central 2788 de 2000 autoriza a constituição dos bancos comerciais cooperativos, ou simplesmente bancos cooperativos. O que é isso? São bancos comerciais ou múltiplos com carteira comercial. Tá, beleza, mas qual é a diferença de um banco cooperativo para um banco tradicional, normal, um banco comercial normal? Bom, a diferença, turma, é que os bancos cooperativos, eles devem ter o controle acionário exercido por uma cooperativa central de crédito, ok? Nós já vimos o que é uma cooperativa central de crédito. O que é uma cooperativa central de crédito? É uma cooperativa que tem aí a participação de pelo menos 3 cooperativas de crédito singulares. Beleza? Então, essas 3 cooperativas de crédito singulares vão formar aí uma cooperativa central de crédito, e essa cooperativa central de crédito, ela pode, por sua vez, formar, estabelecer, montar, abrir um banco comercial cooperativo. E qual vai ser a diferença, outras diferenças desse banco comercial cooperativo para os bancos tradicionais? Primeiro, nós vimos aqui, é que é, esse banco cooperativo, 51% do controle acionário vai ter que pertencer a essa cooperativa central de crédito. E apenas os outros 49% do capital desse banco cooperativo é que pode ser distribuído para outros acionistas. Ok? Então, o que é um banco cooperativo? É um banco comum, é praticamente um banco comum. A diferença é que 51% do controle acionário é exercido por uma cooperativa central de crédito. Beleza? Outra obrigatoriedade expressa por essa resolução do Banco Central, a 2788, é que essas instituições possuam em sua denominação a expressão banco cooperativo, ok? Beleza, então, uma pergunta que não quer calar. Já vimos aqui a diferença de um banco cooperativo para um banco tradicional comum. E qual é a diferença de um banco cooperativo para uma cooperativa de crédito? Uma cooperativa de crédito singular. Vamos lá. Um banco cooperativo é uma sociedade anônima, tem ações negociadas em bolsa de valores, tem que conter a expressão SA e tem que conter o nome Banco Cooperativo. E no caso das cooperativas de crédito, é uma associação civil. São pessoas ali que se reúnem para montar ali essa instituição financeira, sem fins lucrativos. E no caso do banco cooperativo, não. Esse aí tem finalidade lucrativa, ele visa lucro. Muito embora boa parte dos seus lucros vai ser dividido com os seus cooperados, ok? Lembrando que o banco cooperativo vai ter o controle exercido por uma cooperativa central. A cooperativa central, por sua vez, ela é formada por 3 cooperativas singulares, em que os donos são os próprios cooperados. Então, parte desse lucro do banco cooperativo vai para os seus donos, os seus cooperados, que vão ser seus clientes. A diferença é que esse banco cooperativo vai poder emprestar, vai poder oferecer serviços para uma quantidade maior de pessoas, não somente para os seus integrantes, ok? Beleza? E outra diferença aqui entre uma cooperativa singular para um banco cooperativo é que a cooperativa, galera, ela não recolhe depósito compulsório. A cooperativa não recolhe depósito compulsório, que é aquele valor obrigatório que o banco tem que repassar ao Banco Central quando recebe algum depósito. E no caso do banco cooperativo, não, ele tem que recolher depósito compulsório, justamente para controlar a inflação em alguma medida e não deixar de forma exagerada o efeito multiplicador monetário, ok? Nós vimos esse conceito, já falamos sobre ele várias vezes e pode aparecer na sua prova de alguma forma. Recolhimento compulsório, grave isso. Ok? Questão de concurso. Como que as bancas cobram essas questões aí de cooperativa de crédito, de banco cooperativo nas provas?
Para a constituição de um banco cooperativo, exige-se como requisito que a totalidade das ações com direito a voto pertença a cooperativas centrais de crédito. Está afirmando. E aí? Isso aqui é certo ou errado? Olha só, para a constituição de um banco cooperativo, exige como requisito a totalidade das ações com direito a voto que pertencem às cooperativas centrais de crédito. Nós acabamos de ver que não é a totalidade. Pelo menos 51%. Não esqueça disso aqui de forma nenhuma. 51% das ações é que tem que ser pertencentes à cooperativa central de crédito. Os outros 49% pode ser de qualquer pessoa que queira comprar as ações. Beleza? Então, encerramos por aqui essa aula, a sétima aula, onde nós vimos aí mais algumas instituições bancárias e na próxima aula, na aula 8, a gente termina essa parte aqui de instituições bancárias. Vamos ver as demais, as outras que ainda podem captar depósito à vista e integram o sistema financeiro nacional, ok? Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Deixe o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, a sua dúvida, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu!